Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento de conhecimento. Quero primeiramente agradecer a participação da doutora Ana, da doutora Luciana, serão nossas palestrantes hoje aqui conosco. Agradecer também a disponibilidade de vocês de estarem aqui, né? Sabemos como é difícil essas agendas, encontrar uma horinha em online para que adquirir algum conhecimento e adquirir um conteúdo aí super relevante. Então, meu nome é André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein e vou passar com vocês alguns poucos slides, muito mais para vocês entenderem o que que é o Ensino Einstein, por que que nós estamos hoje aqui. E então, na sequência, eu já passo a palavra para a doutora Luciana, tá? Nós estamos na semana EAD Einstein, uma semana super especial que vai do dia 30 de junho ao dia 6 de julho. Esta semana bem diferenciada. Se vocês quiserem, inclusive, já escanear esse QR Code, nós temos várias lives acontecendo aí ao longo da semana. Amanhã nós temos as duas últimas, são super temáticas super relevantes e sempre com especialistas do Einstein, né? Então, esse é um bom momento para que a gente consiga nos aproximarmos, para que vocês entendam como que nós fazemos a pós-graduação EAD, nossos cursos EADs, e a entender, através dessas lives gratuitas, conhecer também nossos especialistas e tudo que nós fazemos, ou pelo menos um pouquinho do que nós fazemos aqui na nossa instituição, tá? Eu vou passar um vídeo muito rápido, um minutinho só, para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa pós-graduação EAD. Não importa onde você esteja no Brasil, no norte ou sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro. Então, rapidamente, antes de darmos continuidade aqui, eu queria informar vocês que a partir dos próximos dias, no máximo até na segunda-feira, vocês vão receber um e-mail com a gravação desta live e com a declaração de participação. Além disso, terá também nossos contatos para que vocês possam, a qualquer momento, tirar algum tipo de dúvida, tá? No decorrer desta uma hora, vocês também podem nos procurar e tirar qualquer dúvida no chat. Tem uma equipe aqui pronta, preparada para a gente conseguir atendê-los da melhor forma. Pela quantidade de pessoas, estamos chegando aqui quase a 100 pessoas, talvez a gente não consiga responder todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas. Então, através desse contato que vocês vão receber por e-mail também, fique bem à vontade para vocês nos procurarem, tá bom? Dando continuidade aqui, então, hoje nós somos considerados o melhor hospital da América Latina, o melhor hospital do Hemisfério Sul, e pelo sexto ano consecutivo também somos classificados agora, avançando algumas posições, estamos como o 22º melhor hospital do mundo. O ano passado recebemos também um prêmio como a empresa mais inovadora do país, concorrendo com diversas categorias. E eu falo isso tudo porque o nosso corpo docente ele é formado basicamente por profissionais que fizeram isso tudo acontecer. Então, nós vamos trazer para a sala de aula todos os processos, os protocolos que nós realizamos, que nós utilizamos dentro da área assistencial, da área de gestão, tudo como é feito no nosso dia a dia, nós trazemos para a sala de aula. Então, por isso que essas informações são super relevantes, porque os nossos especialistas
das diversas áreas, vem até a sala de aula para ministrar aulas para vocês, tá bom? Nós temos hoje mais de 35 anos com o mercado de educação, então nós iniciamos lá em 89 com a faculdade de enfermagem, com a escola técnica de enfermagem, e aí isso foi crescendo, fomos adquirindo, né, fazendo, criando novas unidades de ensino, então hoje nós temos 13 unidades físicas de ensino, sendo 9 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia e uma em Salvador. Nós temos mais de 50 mil alunos formados só em cursos de pós-graduação. São mais de 60 mil alunos por ano em todos os produtos que vocês vão entender daqui a pouquinho. Quase 3 mil docentes, e aí, novamente, mais ou menos 80% desse corpo docente é formado pelos profissionais que atuam na assistência do Einstein ou fazem gestão na instituição, em 16 categorias de produtos e quase 800 cursos ofertados, tá? Recentemente fizemos uma pesquisa com os nossos ex-alunos, e 95% acredita que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos, seja um objetivo pessoal, um objetivo profissional. 9 em cada 10 avaliam o nosso corpo docente como ótimo, e um terço teve alguma promoção ou aumento salarial após o início das aulas, né? O que é super importante, porque nós sabemos que os cursos de pós-graduação, principalmente, são cursos de longa duração, 12 meses de aula. Os alunos precisam abrir mão, né, de alguns momentos, momentos importantes com família, e esse retorno vem, seja ele financeiramente, pelo menos, ou com algum reconhecimento profissional, né? Então, isso é super importante para que esse retorno também aconteça de alguma forma para os alunos, né? É, hoje nós temos essas categorias de cursos, nós sempre brincamos que vamos ali éramos, né, do ensino médio ao doutorado, porém recentemente também iniciamos a gestão de uma creche, então hoje vamos da creche ao doutorado, passando pelo ensino médio técnico, escola técnica, graduações, temos 8 graduações hoje acontecendo. Pós-graduação, então a pós-graduação nós temos o formato presencial e o formato EAD. O formato presencial são aqueles cursos que o aluno consegue realizar no formato flexível ou no formato híbrido. E a pós-graduação EAD. Então, a pós-graduação EAD, como vocês viram no vídeo, já tem um pouco mais de flexibilidade, o aluno consegue ter uma rotina diferente de estudos, mas ainda assim, sempre acompanhados por um tutor, pela coordenação do curso. Tem o encontro presencial, que é super relevante para vocês conhecerem o Einstein, conhecerem a estrutura do Einstein, conhecer os processos, os protocolos acontecendo em tempo real. Então, a pós-graduação EAD hoje também vem com um crescimento muito expressivo, muito por conta disso, atendendo já nível Brasil. Então, temos muitos alunos de fora do estado de São Paulo e até de outros países. Então, a nossa pós-graduação EAD hoje é super reconhecida também no mercado, com uma certificação muito, exatamente a mesma certificação reconhecida pelo MEC, que é a certificação hoje, como o aluno sai como especialista lato sensu, assim como na pós-graduação presencial também, né? Então, MBA executivo, os mestrados, o doutorado, um post-MBA, cursos de atualização, temos muitos cursos no formato EAD também, então são aqueles cursos rapidinhos, né, de até 30 horas, uma imersão de um conteúdo, então isso é super relevante, os programas internacionais, e aí passando por simulação realística e cursos de férias, tá? Uma coisa muito legal também que eu quero apresentar para vocês é a nossa Academia Digital Einstein. A Academia Digital Einstein é uma plataforma de conhecimento de conteúdo 100% gratuita. Nessa plataforma, nós temos vídeos, podcasts, videocasts, sempre realizado pelos nossos especialistas também. Então, hoje nós já contamos com mais de 500 mil membros cadastrados, mais de 2.700 conteúdos disponíveis e gratuitos, mais de 1.500 autores produzindo conteúdo semanalmente, tá? E aí dividido em diversas áreas. Então, por exemplo, nós disponibilizamos dentro dessa plataforma as nossas reuniões científicas da área de cardiologia, por exemplo. Então, são conteúdos rápidos, aproximadamente 1 hora, e sempre elaborados ali pelas nossas referências. Então, tem cardiologia, tem obesidade, tem nutrição, tem neuro, tem pneumo, sempre temáticas relacionadas à saúde e com especialistas criando estes conteúdos e disponibilizando gratuitamente para vocês. Onde estamos, né? Como eu falei anteriormente, então nós temos as nossas unidades físicas também. Essas unidades recebem cursos prioritariamente de pós-graduação.
Então, os cursos presenciais também ocorrem em Belo Horizonte, em Goiânia, Rio de Janeiro. Recentemente nós mudamos de endereço, fomos para a Praia de Botafogo, e a mais recente, que é a nossa unidade de Salvador. Então, os cursos presenciais também ocorrem nessas unidades. É o mesmo curso de São Paulo, o mesmo corpo docente, a mesma coordenação, sempre levando também conhecimento para outras regiões, tá? Bom, eu encerro por aqui. Agora eu vou chamar a Luciana, que vai começar a falar com vocês. Então, iniciar realmente a palestra. Palestra que iremos falar ali da temática de obesidade. Luciana, Olá, obrigado, viu? vamos lá. Obrigada, André. O vídeo tá desligado, tá? Opa, agora sim. Vamos lá. Tá tudo certo? Tá compartilhado? Agora sim, tá tudo perfeito. Certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luciana. É muito bom estar aqui com vocês para falar desse tema, que é um tema tão em alta, né, que é a obesidade, e que muitas vezes é tratado de maneira bem simplista, né? A ideia aqui é justamente mostrar para vocês que a obesidade não tem nada de simples e que é uma das doenças mais complexas da atualidade e que, se a gente conseguir estudar um pouco melhor, ter um olhar um pouco mais científico, a gente vai conseguir transformar, a nossa prática clínica do consultório mesmo para tratar melhor nossos pacientes. Então, o tema da aula vai ser o tratamento da obesidade e os desafios que superam, né, que transcendem a terapia medicamentosa. Como eu vou falar de algumas medicações, eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Vou falar um pouco da epidemiologia da obesidade e aí a gente vai entrar mais a fundo no tratamento medicamentoso, vou falar das drogas disponíveis, os estudos para suas liberações e os seus mecanismos de ação, e sobre a mudança de estilo de vida, que é uma parte extremamente importante nesse contexto do tratamento da obesidade. Então, com relação à epidemiologia, né? A obesidade, na verdade, é uma doença, isso é extremamente importante a gente reforçar. É uma doença crônica, ela não tem cura, assim como diabetes, hipertensão. E os tratamentos propostos, eles são de longo prazo e não devem ser descontinuados, interrompidos. É necessário que o tratamento seja contínuo. E é uma doença progressiva. Se nada é feito, a tendência é que ela vá se agravando, que o paciente vá cada vez mais tendo ganho de peso. E é uma doença recidivante. Isso significa que se eu instituir um tratamento e eu interromper esse tratamento, independente de qual ele seja, se é medicamentoso, não medicamentoso, o paciente tem reganho de peso, geralmente até o nível de origem do tratamento, ou dependendo da forma com que ele perdeu peso, até mais. E é uma doença com causas multifatoriais e complexas. Os fatores são inúmeros. Fatores genéticos, o ambiente obesogênico no qual aquele indivíduo está inserido, o metabolismo, a alimentação materna durante a gravidez, ou seja, o feto já sofre influências para a vida toda da epigenética materna. Outras questões ambientais, como acesso a locais para exercício físico, recursos alimentares, hábitos alimentares e o próprio sedentarismo. E quando a gente fala que ela é uma doença complexa, eu acho que a gente está sendo até um pouco simplista, porque eu acho que deveria ser muito, muito complexa e também muito pouco compreendida. Essa figura aqui é uma figura que eu gosto muito, vou até pôr um laser aqui, que é uma figura que tenta mostrar um pouco sobre a regulação da homeostase do peso, né? Então, a gente tem aqui no núcleo arqueado locais que controlam a saciedade e a fome, né? A PONC e CART são neurônios responsáveis pela saciedade e o NPY e a GUT, o neuropeptídeo Y e a GUT, pela fome, né? O centro da fome. E eles são regulados pelos neuropeptídeos da periferia. Então, eles vão até a região do núcleo arqueado, que atua sobre o hipotálamo para estabelecer essa homeostase do peso. E a gente tem inúmeros interferentes nessas vias conhecidas. Por exemplo, a epigenética ou a genética,
o hábito alimentar, a região cultural, né, a alimentação daquela população, disruptores endócrinos, que são moléculas do meio ambiente que têm papéis hormonais no nosso corpo e conseguem modular essas vias, nutrição, exercício, sono, estressores, a gordura marrom, a microbiota e também o músculo, né? Porque o músculo é um órgão endócrino, então ele libera hormônios que atuam sobre essas vias. E a obesidade, ela está associada a mais de 200 doenças, né? Num levantamento aqui de 2023, ela foi associada a 224 doenças, crônicas. Então, ela é extremamente prevalente, né? Numa população mundial de 8 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões têm sobrepeso e 890 milhões de adultos têm obesidade. Então, um em cada 8 indivíduos tem obesidade. Na criança menor de 5 anos, um em cada 18, e as crianças e adolescentes de 5 a 19 anos acima do peso, um em cada 5, e pacientes, crianças e adolescentes com obesidade, um em cada 12, é muito prevalente. Dados do Brasil mostram lá em 2019 que já era uma doença prevalente, né, um sobrepeso em 55% da população e uma obesidade em quase 20%, mas os números cresceram. Na avaliação de 2023 do Vigitel, a gente teve um aumento do sobrepeso para 60% da população e a obesidade, um em cada 4 indivíduos, o que é muita coisa. E esse aumento, ele é esperado devido às inúmeras barreiras que a gente tem no tratamento da obesidade. Essas barreiras são discutidas em inúmeros congressos nacionais e internacionais, e eu vou nomear alguns pontos para vocês. Por exemplo, uma barreira muito importante é o preconceito, que o paciente sente ao buscar o serviço de saúde. Às vezes ele deixa de buscar o serviço de saúde porque ele não se sente acolhido. É um paciente muitas vezes estigmatizado pela família, pela sociedade. Então ele tende a não buscar o tratamento pela sua doença. É uma doença que tem despesa alta, né? O tratamento pode ser caro, é um tratamento que envolve uma terapia interdisciplinar de várias especialidades e às vezes um tratamento medicamentoso que é de custo elevado. O custo e a disponibilidade de alimentos, a falta de políticas públicas, investimento, estudos, educação em saúde, e um ponto que eu gostaria de reforçar aqui com vocês é a falta de profissionais de saúde treinados. Quando a gente fala de profissionais de saúde treinados, a gente pode acabar pensando que o profissional de saúde tem que saber fazer o paciente reduzir de peso. Então, o importante é que ele reduza o peso. E a gente pensa nessa perda de peso baseada em porcentagem, não em quilos. E essa porcentagem é uma porcentagem baseada no peso máximo daquele paciente teve. E por que a gente faz essa abordagem de porcentagem? Porque a gente sabe que perdas de peso a partir de 3% já tem melhora de fertilidade e melhora de níveis de glicose. Acima de 5%, melhora de marcadores metabólicos, depressão, dores articulares. Acima de 7% já tem um menor risco de diabetes. Acima de 10% tem melhora de esteatose hepática, remissão em diabetes em metade dos pacientes e menor chance de eventos cardiovasculares em pacientes com diabetes. E também perdas de peso ainda maiores de 15%, os pacientes, na maioria das vezes, em quase 90% dos casos, remitem o diabetes. Então, a redução de peso corporal acima de 5% é inquestionável que há benefícios. E esse foi o critério para estabelecer que um tratamento medicamentoso seria um tratamento eficaz. Então, as drogas que a gente tem disponível, elas são baseadas em perdas de peso acima de 5% durante o seu tempo de estudo. A gente tem disponível no Brasil o Orlistat, que promoveu no seu estudo em 12 meses uma perda de 10,2%, a naltrexona com a bupropiona, que em 12 meses promoveu uma perda de peso de 6,1%, a liraglutida, de 12 meses, menos 8%,
a semaglutida em 16 meses, menos 14,9%, e a tirzepatida em 17 meses, menos 20,9%. Eu usei essa tabela de um estudo científico que não era brasileiro. Então, eu tomei a liberdade de colocar a sibutramina aqui, eu embuti a sibutramina na tabela, porque a sibutramina é uma medicação que não tem na Europa e não tem nos Estados Unidos, mas no Brasil ela é liberada e ela teve eficácia na perda de peso, promovendo em 6 meses uma perda de peso de 8%. E com isso, então, a gente entra nos tratamentos medicamentosos. Eu vou destrinchar cada uma desses mecanismos de ação dessas moléculas e vou falar um pouco sobre os estudos que liberaram essas substâncias. Então, vamos começar com a sibutramina. O mecanismo de ação da sibutramina, ele é principalmente hipofágico, envolvendo receptores de noradrenalina e de serotonina e também de dopamina em menor quantidade. Ele reduz a recaptação de noradrenalina e serotonina, que aumenta a quantidade desses receptores na fenda sináptica. Ou seja, mais disponibilidade de serotonina ajuda a promover um estímulo da PONC, que é o centro da saciedade, e a inibição do neuropeptídeo Y, a GUT, que é o centro da fome. E isso vai desencadear uma resposta hipofágica. Além disso, a dopamina vai promover um aumento de sinais anorexígenos. Além disso, também há um efeito termogênico. A sibutramina, ela estimula receptores beta-3 adrenérgicos e faz um aumento da temperatura corporal após a administração do fármaco, principalmente com uma ativação em tecido adiposo marrom. E isso faz com que a gente tenha um aumento do gasto energético. Não é o principal mecanismo, o principal mecanismo é hipofágico, mas há sim um efeito adrenérgico. E o estudo que liberou a sibutramina em 1998 foi o estudo STORM, que mostrou que em 6 meses, todos os pacientes que estavam usando sibutramina, 94% dos pacientes perderam mais do que 5% do peso e 10% do peso foi perdido por 59% dos pacientes. Depois desses 6 meses de estudo, os pacientes foram divididos entre grupo placebo e grupo sibutramina e foram mantidos por 2 anos, né, até final de 24 meses. E em 24 meses, os pacientes que mantiveram o uso de sibutramina tiveram a perda de peso de pelo menos 80% do peso em 43% dos pacientes, versus 16% do placebo. O que mostra pra gente é que quando a gente interrompe a sibutramina, como uma interrupção de um tratamento para a obesidade, que é uma doença crônica, o paciente começa a recidivar da doença. A próxima medicação, então, que eu vou falar é o Orlistat. Ele foi liberado aqui no país em 1999 e ele é um inibidor da lipase gastrointestinal, ou seja, quando a gordura chega no intestino, ela não consegue ser quebrada e absorvida, porque as lipases gástricas e pancreáticas inibidas não fazem com que seja possível a absorção, reduzindo 30% da absorção da gordura alimentar. O estudo que liberou o Orlistat foi um estudo publicado no Lancet, que mostrou para gente que em 6 meses os pacientes perdiam peso e o peso era mantido em até 1 ano, com uma média de perda de peso de 10%. Algo interessante foi visto na continuação do estudo, que foi o reganho de peso, mesmo nos grupos que mantiveram a medicação, não a nível desde o início, né, no nível pré-tratamento, mas houve um reganho de peso importante, e isso é devido ao efeito periférico do Orlistat. Ele não tem um efeito central. Quando a gente estabelece um tratamento que não tem efeito central, o corpo atua de uma maneira muito inteligente. Quando a gente perde peso, a gente aumenta a fome. Então, 1 quilo perdido aumenta aproximadamente 100 calorias da fome. Então, os pacientes começam a estabelecer mecanismos para reganho de peso de origem central. Outra medicação em sequência que a gente tem disponível
é a naltrexona com bupropiona, que é a única medicação no mercado que a gente tem hoje é o Contrave. Ela foi liberada em 2011 no restante do mundo, mas em 2022 apenas no Brasil, que a gente chegou com a medicação. Então, a bupropiona e a naltrexona são um combinado. A bupropiona isoladamente é um inibidor de recaptação de norepinefrina e dopamina. Ela é utilizada no tratamento da depressão e um acessório na cessação de tabagismo. E ela, como redutora de peso em monoterapia, os resultados são muito modestos. Já a naltrexona, ela é um antagonista do receptor opioide, é utilizado no tratamento da dependência de opiáceos e de álcool. E como redutor de peso, em monoterapia, o resultado é muito frustrante. Então, o efeito dessas medicações, eles são um efeito combinado. Quando juntam as medicações, elas têm um efeito sinérgico. E o efeito sinérgico se deve a essa via. A bupropiona, através da inibição da recaptação da dopamina, ela vai estimular os receptores os neurônios da PONC e vai fazer a quebra, então, em alfa-MSH e beta-endorfina. E o alfa-MSH vai lá em hipotálamo e estimula o MC4R a promover saciedade e aumento da taxa metabólica. Só que a beta-endorfina também liberada, ela faz um feedback negativo na PONC. Por isso que a bupropiona isoladamente tem um efeito limitado. Quando a gente usa naltrexona em acessório combinado, a gente consegue inibir a beta-endorfina. Então, melhora o fluxo dessa via, fazendo com que o efeito seja maior. O estudo que liberou o Contrave foi um estudo publicado em 2010, que mostrou em 1.740 indivíduos em 56 semanas que eles perdiam peso mais do que 5% em 55 a 60% dos participantes e mais do que 10% entre 30 e 35% dos participantes, com uma média de 12 meses de 6%. A bupropiona com naltrexona, ela é uma medicação que tem uma aderência, nos estudos a gente vê que a aderência dela é um pouco baixa, cerca de 34% em 3 meses mantém a medicação e 10% em 12 meses. Existem alguns efeitos colaterais limitantes, mas é uma medicação que a gente tem como disponibilidade aqui para o tratamento da obesidade. E aí a gente começa a entrar nas medicações subcutâneas, que são medicações muito faladas hoje em dia e que têm uma potência de perda de peso cada vez maior. A primeira molécula que a gente tem é o liraglutida, em sequência a sema e a tirzepatida agora no mercado. A liraglutida e a semaglutida são análogos do GLP-1. O GLP-1 é um peptídeo semelhante ao glucagon-1. É uma incretina, assim como o GIP, que a gente vai falar daqui a pouco. E eles são responsáveis pelo metabolismo pós-prandial da glicose e do lipídio, tanto a nível periférico, em sistema gastrointestinal e pâncreas, como a nível central. Uma vez que o GLP-1 é secretado, eles vão ativar receptores no pâncreas e vão fazer o aumento da insulina e uma redução do glucagon e uma redução do esvaziamento gástrico. A nível central, vão estimular os neurônios da PONC, que é a região, o centro da saciedade, vão aumentar a saciedade, diminuir a ingesta alimentar e, consequentemente, o peso. Há também um mecanismo central que acaba desencadeando um pouco de náusea. Os análogos de GLP-1 são o GLP-1 endógeno modificados. O GLP-1 endógeno, ele é uma incretina que tem uma duração muito curta, no máximo ali 5 minutos pós-prandial, e ele logo é degradado. Já a molécula análoga de GLP-1, ela tem uma meia-vida longa, o que propicia que esses efeitos sejam prolongados e benéficos para a perda de peso. O que a gente tem de análogo de GLP-1 no mercado, liberado para tratamento da obesidade em 2016,
é a liraglutida. A única marca no mercado que a gente tem é o Saxenda, que é um dispositivo com até 3 miligramas com liraglutida. Entretanto, a gente já tinha no mercado liraglutida no país em doses menores de até 1,8 miligramas liberadas para o tratamento da obesidade desde 2010. Vão chegar novas moléculas com essa medicação, novas medicações com essa molécula, novas marcas, que é 2025 aqui, desculpe. São medicações novas porque a medicação perdeu patente, então novas indústrias estão produzindo. A liraglutida teve sua liberação após o programa SCALE, que mostrou que é um grupo de ensaios clínicos, né, duplo cego, de 56 semanas, que avaliou 3.700 indivíduos com sobrepeso ou obesidade sem diabetes, em dois grupos, o grupo da liraglutida 3 miligramas versus um grupo placebo. E o programa Scale mostrou que houve uma perda média em 12 meses de 8%. Já a semaglutida, ela foi liberada para o tratamento da obesidade no Brasil em 2023. E diferente da liraglutida, que é uso diário, ela é de uso semanal. A gente tem a disponibilidade da semaglutida em doses maiores, que foi a dose dos estudos científicos para perda de peso, para tratamento da obesidade, disponível no Brasil desde 2024. Entretanto, todo mundo conhece o Ozempic, né, que é a marca da semaglutida disponível no mercado, a única até 2024, que era uma dose menor de até 1 miligrama, que já estava no mercado, já que é um tratamento muito bom para diabetes, ele é liberado para diabetes. Então, os pacientes em tratamento para obesidade usavam anteriormente o Ozempic, mesmo que chegasse a doses menores, porque era a molécula disponível no país. A gente não tem outras com semaglutida no país, é apenas essas duas moléculas, essas duas marcas. E o que liberou a semaglutida para tratamento da obesidade foi o programa STEP, o estudo STEP 1, mostrou que no ensaio duplo cego de 68 semanas, 1.960 indivíduos com sobrepeso e obesidade sem diabetes, em dois grupos, um com a semaglutida de 2,4 miligramas versus placebo. E o STEP 1 mostrou que realmente os pacientes com semaglutida tinham uma perda de peso mais expressiva de 14,9%. A taxa de aderência da semaglutida é muito boa, é uma taxa alta. Os pacientes mantêm, 60% dos pacientes mantêm em 3 meses e 40% em 12 meses. A gente diz que é uma taxa alta comparada a outros tratamentos, mas veja, manter um tratamento em 12 meses por 40% das pessoas que precisam desse tratamento ainda é algo que chama a nossa atenção. E agora a gente tem também no mercado a tirzepatida. A tirzepatida, ela tem ação de GLP-1, mas ela é uma combinação de GLP-1 com GIP, sendo o GIP também uma incretina, que como eu expliquei, é liberada após a alimentação para regular o metabolismo pós-prandial, a disponibilidade de gorduras e carboidrato. O GIP endógeno também tem meia-vida curta, então ele foi modificado. Então a gente tem agora uma molécula que tem ação dual, né? Então a gente consegue ter a dupla ação sobre o receptor com GLP-1 e GIP. No sistema nervoso central, essa molécula faz então uma ativação da PONC também, de uma maneira até mais potencializada pelo GIP, fazendo uma redução da ingestão alimentar e uma redução do peso. O GIP diminui um pouco aqueles efeitos gastrointestinais, como náusea, que era causado pelo GLP-1. Então, isso pode ser um dos motivos que a gente consegue ter drogas com doses maiores, que são mais eficazes e mais toleráveis, né? Então, o paciente evolui também com uma melhora da perda de peso e adesão ao tratamento. Também tem efeitos periféricos, insulinotrópicos,
E diferente do GLP-1, o GIP tem uma ação, tem receptor GIP no tecido adiposo. Então, a gente consegue ver uma melhora da sensibilidade à insulina, e uma adipogênese melhor. A tirzepatida entrou no mercado agora em 2025 para tratamento do diabetes. Essas moléculas têm essa ação dual, né? Tratar a diabetes e tratar a obesidade. Só que a tirzepatida entrou com doses baixas, porque doses baixas eram para tratamento do diabetes, que o tratamento do diabetes foi liberado em 2023. Logo depois que tirzepatida chegou no mercado, que chegou no mercado lá por maio de 2025, em junho já houve a liberação para tratamento da obesidade, e para tratar a obesidade a gente tem que otimizar doses até 15 miligramas. Então a empresa já está vendo sobre trazer as medicações para o país. O estudo que liberou a tirzepatida foi um estudo do programa Surmount, que mostrou o Surmount-1, um ensaio duplo cego de 72 semanas, com 2.500 indivíduos com sobrepeso ou obesidade sem diabetes, divididos em 4 grupos. O grupo placebo, tirzepatida de 5, tirzepatida de 10, tirzepatida de 15. E o resultado foi bastante impressionante. Os pacientes chegavam a perder peso de 22,5% em doses de 15 miligramas, daquela população que chegou ao final do estudo, e contando o estudo completo de 20,9% nas doses de 15 miligramas, incluindo aqueles pacientes que não tiveram acompanhamento completo. Então, essas são as medicações que a gente tem no mercado hoje disponíveis. E a gente tem que lembrar que essas medicações foram estudadas, mas elas não foram estudadas de maneira isolada. A grande maioria dos estudos combina a medicação com mudança do estilo de vida. Os pacientes, ao serem colocados nos estudos, eles recebem orientações de atividade física de 150 minutos na semana, de dietas hipocalóricas. Então, em alguns estudos, inclusive, eles foram colocados em programas intensivos sobre o estilo de vida. Então, essas medicações tiveram efeitos potentes, mas foram associados a tratamentos não medicamentosos. Porque, de fato, o que que sustenta o tratamento a longo prazo? Né? A dieta hipocalórica ajuda, né, com uma redução de pelo menos 500 calorias ao longo do dia, exercícios físicos orientados de pelo menos 150 minutos na semana e a manutenção do tratamento medicamentoso. É isso que consegue fazer com que o paciente sustente o resultado do tratamento a longo prazo. Se a gente pensar na suspensão da medicação, a gente viu lá em estudos com o Orlistat, a sibutramina, que os pacientes reganham peso ao longo do tempo, mas isso também acontece com o análogo de LP1, né? Então, o paciente, por exemplo, do STEP 4, que foi um estudo que mostrou a interrupção da semaglutida, houve reganho de peso, e isso também aconteceu com a tirzepatida no SURMOUNT 4. Então, a gente vê que esses tratamentos, ao serem interrompidos, a gente consegue comprovar que é uma doença recidivante, que o paciente volta a ganhar peso. E aí que entra a importância da gente não ficar limitado a só prescrever tratamento medicamentoso. A gente tem que saber orientar mudança do estilo de vida, porque eu dei o exemplo para vocês. Uma das nossas moléculas mais potentes, 12 meses depois do início do tratamento, 40% dos pacientes estão em uso da molécula. Então, a gente tem que ter disponível outros tratamentos para serem acoplados para que o resultado seja mais duradouro possível. E aí, toda vez que eu falo de estilo de vida, eu adoro essa figura do Life's Essential 8, que mostra pra gente, da American Heart Association, como a gente faz para viver mais e melhor. Isso aqui deveria fazer parte de toda consulta médica, de qualquer especialidade, porque isso aqui é o segredo da longevidade, é como a gente vai fazer para viver melhor. Então, controlar lipídios, controlar a pressão, não fumar, controlar a glicemia e controlar o peso. Isso aqui é fundamental. E também uma qualidade boa de sono, uma alimentação adequada e exercício físico.
E aí eu vou focar em algumas dessas partes aqui para a gente falar da mudança do estilo de vida. Por exemplo, o exercício físico. Ser inativo, ser sedentário é uma doença, porque ao ser sedentário, você deixa de estimular um órgão que é o músculo, que é um órgão endócrino, e começa a acumular gordura visceral. Essa gordura visceral desencadeia a ativação macrofágica, que vai promover então uma inflamação sistêmica e vai ser a causa do desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas. Quando a gente tem uma atividade física, um exercício físico, a gente consegue estimular várias áreas do nosso corpo para ter bem-estar e saúde. Então, a gente começa a melhorar o sistema cardiovascular, a ter mais força, mas também diminui a adiposidade e melhorar a massa magra. Então, tem um impacto importante no metabolismo energético, no balanço da homeostase do peso. E a gente sabe que o efeito do exercício físico isoladamente pode ser limitado, mas o papel dele cardiometabólico é extremamente importante. A American Heart Association orienta 150 minutos de atividade moderada e 75 minutos de atividade vigorosa, mas também fala sobre associar atividades de força, né? Esses aqui são atividades aeróbicas. Além disso, crescer intensidade com o tempo e se mover mais, né? A gente esquece que às vezes a gente vai para academia, cumpre os 150 minutos na semana, mas passa o resto da semana toda sentado. Então, evitar o comportamento sedentário também é extremamente importante. Só que será que isso é suficiente para a gente perder peso e tratar a obesidade? Bom, 150 minutos na semana moderado é interessante para a gente conseguir, ao mínimo, manter o peso. Mas para promover perda de pesos maiores, a orientação seria de 300 a 420 minutos na semana, com resultados cada vez melhores, ao passo que há aumento da atividade física. Isso reduz peso e reduz a adiposidade. Também, para prevenir reganho, a quantidade de exercício físico tem que ser muita durante a semana. Então, a gente fala que parte de 420 minutos a 600 minutos na semana, para que a gente possa estabelecer isso como uma prevenção do reganho de peso. Com relação à alimentação, tem esse estudo aqui, que é um estudo já publicado há alguns anos, que envolveu 195 países de 1990 a 2017 e avaliou a dieta como os fatores da dieta que eram atribuídos à taxa de mortalidade e mortes global, principalmente de doenças cardiovasculares, e demonstrou que baixo consumo de fibras, grãos, frutas, nozes, sementes tem correlação com piora de doenças cardiovasculares, diabetes, neoplasias. Então, a gente tem que estar atento aos padrões alimentares dos nossos pacientes, discutir isso em consulta, com relação ao aumento de frutas, hortaliças, grãos integrais, leguminosas, azeites e castanhas, carnes magras, lácteos, e pensando uma promoção de saúde com redução de inflamação, atenuação de estresse oxidativo e modulação da microbiota intestinal, que, como eu mostrei para vocês, tem interferente tanto em nível central quanto em periférico para controle do peso. E aí, a American Heart Association, mais uma vez, coloca aqui sobre a importância da diversificação, de como a gente precisa dividir o prato, dos alimentos que a gente poderia consumir com mais tranquilidade, o que a gente precisaria ter limites e do que a gente precisaria evitar, além de incentivar cozinhar, né? Então, a alimentação preparada em casa tem mais qualidade, é mais nutritiva, é menos calórica. Ficar atento à quantidade, né? As porções porque isso é extremamente individual e incentiva que a gente aprenda. Uma coisa que a gente precisa incentivar os nossos pacientes a fazerem é ler as tabelas nutricionais. Isso é uma orientação global. Quando a gente fala de pacientes para tratamento de obesidade, a gente tem que lembrar que o nosso projeto maior aqui é promover um déficit calórico.
E isso tem que estar correlacionado com a saciedade, né? A gente tem que promover o déficit calórico e às vezes acrescentar um tratamento para promover uma saciedade, mas o objetivo final é o déficit calórico, porque é o déficit calórico de fato que vai fazer com que o paciente consiga perder peso. Só que a gente não pode e não deve tratar a alimentação de uma maneira simplista e dizer que o paciente tem que entrar numa dieta sem considerar que a nutrição, a alimentação é nutrição, é a saúde, mas ela também é social, é prazer. Então a gente tem que pensar em modificação comportamental. Tratar esse paciente com terapia cognitivo-comportamental para ajustar o relacionamento que ele tem com a alimentação e tentar descobrir prazer em um hábito de vida, em uma alimentação um pouco mais saudável. E a história natural não é uma história simples, é o caminho ideal que a gente queria era caminho linear, né? Vamos lá numa consulta, a gente tem um hábito de risco e a gente consegue orientar o paciente que agora ele vai comer saudável, ele vai sair com aquele cardápio e vai comer bem. Não é assim. O caminho mais provável é que seja um caminho bem tortuoso, que a gente vá passando por inúmeras consultas e orientações e que aí de fato ele vá conseguindo encontrar um caminho saudável para ele poder promover uma mudança mais prolongada desse hábito alimentar mais saudável. E aí, por fim, eu só vou pincelar aqui o sono, porque eu acho que o sono realmente é uma coisa que a gente valoriza muito pouco e ele tem que ser discutido em várias doenças. O sono, ele tem impacto muito grande no nosso, na nossa homeostase hormonal, então a gente tem vários hormônios que são liberados no período do sono. Então, a má qualidade de sono também promove aumento de fome, diminuição da saciedade no dia seguinte. Então, tem correlação com obesidade, né? O paciente que dorme mal tem mais chance de ter obesidade. Trabalhadores noturnos têm mais obesidade. E aí a gente tem que ter uma atenção às horas de sono. Então, a gente precisa estabelecer que é mais saudável ter de 7 a 9 horas de sono por dia. E aí que a gente vai voltar lá na questão do profissional de saúde treinado. É um profissional de saúde que sabe que tem que promover redução do peso corporal, e isso é suficiente, gente? Isso é suficiente você estabelecer? Não, então tá, então a gente vai tratar, você vai usar esse remédio, é só esse remédio aqui, você vai perder tantos por cento do peso, tá resolvido. Não, na verdade isso é extremamente maior, né? Eu fiz essa imagem no chat GPT aqui, usando lá a imagem da American Heart Association, que eu adoro, só porque eu acho que a gente precisa lembrar que o tratamento, o profissional de saúde treinado, ele sabe muito mais do que uma meta de perda de peso. Então, ele tem que saber fazer um diagnóstico assertivo de obesidade, que não é só diagnosticado por IMC. A gente tem que avaliar a circunferência abdominal, tem que fazer uma composição corporal, utilizar os métodos que a gente tem validados para composição corporal. A gente tem que dar um diagnóstico claro para o paciente, explicar que é uma doença crônica, para ele não subvalorizar o diagnóstico e a gente não subvalorizar o excesso de peso, porque daí a gente deixa o paciente normalizado com sobrepeso e aí só vai tratar quando ele tem valores de peso muito mais altos. A gente tem que fazer uma comunicação e uma avaliação centrada na pessoa, uma comunicação assertiva. A gente tem que ter um apoio contínuo e trazer o paciente não só na fase ativa de perda de peso, mas na fase de manutenção do peso, para que ele consiga ter maneiras de uma vigilância ativa para o reganho de peso. E a gente tem que estudar muita fisiopatologia, tem que entender das doenças associadas, tem que saber do tratamento baseado em evidência, que envolve o medicamento, mas não é só isso. É também exercício e atividade física, que são coisas diferentes. É sobre alimentação, é sobre sono, é sobre manejo de estresse. Então, um profissional de saúde treinado tem que, pelo menos, manejar essas situações aqui para conseguir tratar adequadamente um paciente com obesidade. Então, é isso, gente. Muito obrigada e eu fico disponível para as dúvidas. Agora, eu acho que a Ana vai continuar aí a apresentação. E, Luciana, muito obrigada, viu? Excelente sua apresentação. O tempo é curtinho, né? Mas eu acho que Uhum. você conseguiu abranger todos os pontos aí mais importantes em relação à obesidade. E lembrando que a obesidade é realmente uma doença, né? E ela precisa ser tratada como tal. E nós precisamos cada vez mais de profissionais bem treinados, que foi a forma que você finalizou a sua apresentação. E a nossa pós-graduação em obesidade e emagrecimento, ela tem justamente esse objetivo, né? Que é
que é capacitar profissionais, médicos e nutricionistas para, enfim, né, trabalharem juntamente, né, no tratamento dessa doença que é tão importante e tão prevalente, né? Então, eu sei que tem algumas perguntas aqui, Luciana. Eu vou só falar rapidinho sobre a. O pessoal está te parabenizando aqui pela apresentação, realmente foi muito boa. Tem algumas perguntas aqui. Talvez eu vou deixar então você primeiro responder essas perguntas e depois eu vou falar rapidamente para nós encerrarmos esse encontro sobre o curso, né? O curso específico de obesidade e emagrecimento, tá? Tá bom, você consegue achar Agora, aí? deixa eu só pegar aqui Tem bastante o coisa, né? chat. Deixa eu só ver onde é que está o chat. Meninas, eu posso ler para vocês. Ah, Você se consegue? Tá? Porque eu não estou ajudar a conseguindo. Natália, seria Tá bom, maravilhoso. Natália, te Ajuda agradeço, aqui. porque eu não estou conseguindo acessar. Eu vi que foi por entrando perguntas, mas eu não estou conseguindo acessar aqui o site, o chat agora. Imagina, a primeira foi da Paula. Com o aumento da demanda por Ozempic e Monjaro, como vocês direcionam a escolha do melhor protocolo medicamentoso para cada perfil de paciente? Existe algum racional objetivo além do IMC e a presença de comorbidades? Bom, para a gente tratar um paciente com obesidade com tratamento medicamentoso, a gente precisa pensar que o paciente tem um sobrepeso com comorbidades ou uma obesidade, e essa questão do IMC tem sido cada vez mais questionada. Então, a gente está usando mais a composição corporal, o paciente às vezes tem uma adiposidade importante com um IMC normal, às vezes é um falso magro, um paciente com sarcopenia. Então, a gente tem que avaliar muito bem esse paciente para escolher que vai usar um tratamento medicamentoso. Até porque isso é uma coisa importante. Se a gente começa tratamento medicamentoso em pacientes que não têm obesidade ou não têm sobrepeso para perda de peso de pequena monta, esses medicamentos eles vão induzir não só uma perda de peso de gordura, mas aquele paciente também vai perder músculo. E isso, se a gente for pensar que é um paciente que vai usar um tratamento provavelmente por um tempo curto, quando ele suspender o tratamento medicamentoso e ele reganhar peso, ele provavelmente não vai ganhar o músculo, ele vai ganhar gordura e o metabolismo dele vai ser pior. Então, a indicação tem que ser certeira, tem que ser para o paciente que precisa. Porque se a gente indicar o tratamento medicamentoso para uma pessoa que não precisa, a gente pode piorar o metabolismo dela no futuro, tá? Então, quando a gente está diante de um paciente que precisa, a gente precisa entender qual é a melhor medicação para ele. A gente tem várias medicações no mercado e isso inclui muito a avaliação do padrão alimentar do paciente. Se ele é um paciente que tem um padrão que ele tem um volume muito alto de comida, ou se ele é um paciente beliscador, ou se ele é um paciente que talvez teve ganho de peso não só por causa de uma alimentação muito incorreta, talvez é um paciente que dá para você tentar uma avaliação, um ajuste alimentar primeiro, sem iniciar nenhum tratamento medicamentoso, mas que você consiga estimular ele a se exercitar mais, para ele aumentar a taxa metabólica basal, porque era um paciente que, na verdade, tinha um metabolismo muito baixo. Então, aí, se é um paciente com metabolismo muito baixo, a gente pode escolher algumas outras medicações em vez de escolher os análogos de GLP-1. Então, tem sim como individualizar bastante esse tratamento de acordo com a anamnese que você faz com o paciente. Então, costuma ser uma consulta longa, né? A gente precisa de um tempo para extrair isso do paciente, para ele contar para a gente todas essas nuances de como é o padrão alimentar dele, como é a rotina, qual é a história do peso dele. Então, sim, a gente pode, não é um protocolo para todo mundo sair com o Monjaro da consulta, que parece que é essa loucura que a gente vê, na internet, né? E tratar a obesidade não é isso, né? Isso aí é ser extremamente simplista. E como eu mostrei para vocês, não tem nada de simples aqui, né? Ok, acho que tem mais alguma pergunta? Eu acho que tinha mais. Acho que a gente tem um tempinho aqui para mais uma ou duas perguntas, né, Natália? Sim, a gente teve muitas perguntas na realidade, mas vamos lá. A próxima aqui que eu consegui pegar foi como você avalia a decisão sobre qual medicação é mais apropriada para o paciente com obesidade? Eu Eu acho que acredito. circula muito sobre isso que eu falei agora, né? Sobre você Acho que estar diante do paciente e avaliar qual que é a causa principal da obesidade dele, né? Se ele teve, se é uma inatividade, se é um paciente que tem um comportamento alimentar com um transtorno alimentar, se ele tem um padrão volumétrico, se ele é beliscador. Então, depende muito do paciente para a gente. Acho que nas aulas mais aprofundadas a gente consegue destrinchar isso um pouco melhor. Aqui eu falei pouco eu falei dos medicamentos que tem, mas pouco das indicações, né? Mas isso sim, a gente tem indicações voltadas a cada paciente.
Ok. Acho que a gente tem tempo Perfeito. para mais uma pergunta, talvez, né, Natália? Tá bom. Tem duas aqui que eu acho que elas se conectam, então eu vou dar uma lida aqui nas duas. Na prática de vocês, qual a magnitude real da perda de peso, da perda de massa magra durante o uso de medicações? E qual é a diferença entre a perda de peso central e periférica, como no exemplo de tratamento de Orlistat, que acabou no reganho de peso? Então, assim, o paciente, quando ele perde peso, para a gente saber, se prever se ele vai ter uma perda de peso grande, de massa magra e tecido adiposo, a gente tem que saber como é que tá o padrão de exercício físico do paciente. O exercício físico é o que mais impacta. Sim, tem a questão nutricional, tem a questão da ingestão proteica, mas acho que isso tá, às vezes, muito supervalorizado, em vez da gente valorizar tanto a atividade do paciente, né? Então, se é um paciente que se exercita, durante o processo da perda de peso com tratamento medicamentoso, a proporção de massa muscular que ele perde ainda existe, a maioria desses pacientes ainda perde um pouco de massa muscular, de massa magra, na verdade, isso é importante, mas esse paciente, ele pode poupar um pouco mais de massa magra ao se exercitar. Muito dessa massa magra, quando a gente avalia no processo através de uma bioimpedância, por exemplo, a gente vê que ela reduziu de uma bioimpedância para outra, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa interpretação e levar que o músculo também caiu. Porque se for um paciente que perdeu muita gordura, ele pode ter perdido mioesteatose, que a gente fala bastante também, né? Que é a gordura intramuscular. Então, quantificar exatamente de quanto de massa magra, eu não tenho como te dizer. Eu sei que a gente tem avaliação dos análogos de GLP-1 e do análogo GLP-1 e GIP, que a gente vê uma diminuição, menos massa magra que se perde com relação a dietas isoladamente. Então, a medicação auxilia um pouco na preservação dessa massa em relação a dietas isoladas. Ok. Luciana, nós temos ainda mais algumas perguntinhas, tá? Mas como nós já chegamos no nosso tempo, eu vou falar rapidamente sobre a pós. Claro que se depois as pessoas quiserem continuar aqui, para que a Luciana, né, responda ainda mais algumas perguntas, tá bom, Luciana? Claro, Então vocês fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Nós temos muitas pessoas, né, participando aqui. Então, eu vou falar brevemente para vocês, vou me apresentar também. Meu nome é Ana Maria Lotenberg, eu sou nutricionista e eu coordeno essa pós-graduação juntamente com o Dr. Simão Lotenberg, também ele é endocrinologista, trabalha no Hospital das Clínicas e também trabalha no Hospital Albert Einstein, né? Esse curso nós já temos 10 turmas formadas, é um curso que a ideia, né, de nós fazermos do Einstein ter feito esse curso, foi justamente essa necessidade de nós treinarmos, né, capacitarmos profissionais cada vez mais para o tratamento da obesidade. O curso realmente assim nos surpreendeu, ele virou um sucesso, Luciana. Foi um curso que as turmas são muito cheias, né? A gente tem 2 a 3 turmas por ano. Estamos já na 11ª turma praticamente, né, dessa pós. Tá? Então, ela é uma pós com 390 horas. Claro que todas as informações que vocês precisam, vocês encontram aqui, acessando esse QR Code, entrando no site do Einstein. O curso tem 360 horas, ele é dividido em 12 disciplinas. Então, a Luciana, ela fez um resumo praticamente quase que do curso todo, né? Mas então a gente aborda todos esses temas, a gente tem uma disciplina inteira só abordando a parte nutricional, fisiopatologia da obesidade, toda a parte de nutrigenômica, nutrigenética. Existe uma disciplina só de microbiota intestinal, tratamento comportamental da obesidade, comorbidades associadas à obesidade. E terminamos o curso, entre outras, né, outras disciplinas, como a atividade física também, a gente tem uma disciplina somente falando sobre exercício, a fisiologia do exercício. E o curso termina com a parte de cirurgia bariátrica, tá? Então, é um curso bem extenso, é um curso muito gostoso, assim, é um curso que os alunos participam bastante, a gente tem uma troca muito boa, né? São alunos do Brasil todo. E o curso é dividido, então, nessas 12 disciplinas, cada disciplina é dividida em 4 unidades, e ao final de cada semana nós temos um encontro síncrono, né? Nós temos uma webconferência, que é um momento muito importante, porque vários pontos são repassados, são revisados, e os alunos trazem dúvidas, e os tutores, né, os professores do curso, às vezes trazem também alguma coisa nova, algum artigo importante que foi publicado ali aquela semana, então acaba sendo discutido nessa webconferência. Então, embora o curso seja EAD, no formato EAD, nós temos semanalmente encontro com todos os professores com os professores de cada disciplina, né?
e isso enriquece bastante realmente enfim, essa troca, né, esse conhecimento. O curso, então, ele acontece assim, nós temos um primeiro encontro que é presencial, com todo a apresentação do curso, nós já temos uma aula magna, que normalmente sou eu mesma que dou essa aula. Depois nós temos um encontro 2, na metade do curso, onde vocês têm uma aula o dia todo, é uma aula, um encontro síncrono também, então é uma aula no período da manhã. A Luciana até deu aula, acho que numa turma, né, Luciana? Você ficou numa turma recentemente, você fez esse primeiro bloco de aulas, né, que acontece de Sim. manhã. Depois nós temos uma aula a tarde toda, que é uma aula, nessa aula que acontece de manhã, a gente aborda a questão de esteroides anabolizantes, né, o risco do uso, a fisiologia também muscular, e à tarde, uma abordagem grande também falando sobre transtornos alimentares, né, que quem ministra essa aula é uma psiquiatra, ela não é professora que vai estar com vocês nas webs, né, responsável por cada uma dessas 12 disciplinas, mas ela é uma professora que ela traz essa parte toda aí de transtornos alimentares. E depois, no final do curso, nós temos ainda também esse encontro é síncrono, o encontro 2, ele é síncrono, mas ele é online. E o último encontro é um encontro presencial, tá? Onde vocês têm aí uma atividade que é muito bacana também, que é a simulação realística, que é feita lá no hospital também com os professores, né? Juntamente com atores e os professores do curso, né? Então, assim, basicamente, né, o que eu tinha para falar para vocês do curso é isso. Fiquem à vontade, né, para entrarem no nosso site. Nós estamos com uma promoção que é bastante interessante, eu acho, para os alunos que se inscreverem até o dia 6 de julho, né, que já é essa semana. O Einstein está oferecendo para esse curso 20% de desconto. Uma coisa que vale a pena, né, para quem tem interesse no tema, eu acho, em se inscrever, acho que vale a pena aproveitar aí, ó, esse desconto, né? Então, acho que é isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à estrutura do curso, fiquem à vontade, o meu e-mail está lá no site do Einstein, vocês podem me enviar um e-mail diretamente, tá? Ou enviar para o EAD, eles também mandam, direcionam essas dúvidas que vocês eventualmente apresentarem para mim, tá? Então, acho que era isso, e eu vou, então, retomar agora, né, para as perguntas que ficaram faltando, para que todo mundo saia daqui sem dúvidas, né? Pode ser então, Natália? Você consegue ler para... Acho que agora eu até consigo. Não, acho que eu prefiro que você Eu faça. consigo ler Tá aqui bom, algumas perguntas tá agora. bom. Posso ler aqui uma pergunta? Claro, claro, fica à vontade. Lá, Débora perguntou se no caso do Monjaro a dose inicial sempre deve ser 2,5, que define essa dosagem. A dose inicial para escalonamento dos estudos foi realmente 2,5, então a gente tenta respeitar essas prescrições, essas bulas, né? Porque quando a gente começa um tratamento com uma dose maior, o paciente pode ter efeitos colaterais importantes com o uso da medicação e abandonar o tratamento. E se a gente está diante de um paciente que tem uma doença crônica, a gente precisa estabelecer um tratamento que a gente está pensando que ele vai usar por um longo período, a gente não tem pressa, né? Então, a gente precisa colocar 2,5, faz 4 semanas, aumenta para 5 e vai progredindo a dose de acordo com a resposta do paciente até a porcentagem de peso que a gente acha que seria ideal para para tratamento dessa obesidade. Vamos ver aqui. Devido à interação da produção de insulina com análogos aos GLP-1, existem interações boas ou ruins em pacientes com diabetes tipo 2? Ah, já fui respondido. Porque na verdade essas medicações, todas essas medicações, quando elas foram pensadas inicialmente lá atrás, o análogo GLP-1 surgiu com o objetivo de tratar os pacientes com diabetes. Então, as incretinas melhoram o funcionamento do pâncreas com relação a uma ação insulinotrópica, né? Então, melhora a insulina. Então, os primeiros estudos foram feitos com a população com diabetes e a gente viu que essa população com diabetes perdia peso. E como era uma medicação que não faz hipoglicemia, até pelo efeito do glucagon ali, que tem sobre uma proteção da hipoglicemia, então a gente observou que esses pacientes os pacientes com obesidade poderiam se beneficiar dessa medicação. E aí foi iniciados os estudos em pacientes sem diabetes com obesidade, e o resultado foi que esses pacientes sem diabetes perdiam ainda mais peso do que os pacientes com diabetes.
aí as medicações foram liberadas para o tratamento exclusivamente da obesidade sem alteração glicêmica. Então, sim, tem benefício para as duas doenças, né? Vamos ver aqui. Doutora, eu acho que de todas as perguntas, só tem mais uma aqui que você não leu, que acho Tá, que dá tempo da gente ler essa última aqui, porque a gente já passou um pouquinho do horário. Mas vamos lá. vai. Quando iniciamos tratamento medicamentosos, deve-se sempre começar por via oral ou podemos utilizar injetáveis, dependendo do caso? Não precisa ser o via oral inicialmente. A gente tem que escolher o tratamento não pela via, mas pela indicação do paciente. Então, o paciente vai contar para a gente a história dele e a gente vai tirar na história dele, qual é o tratamento mais adequado para ele. Tem hora que é via oral, tem hora que é subcutâneo. Se for necessário começar o subcutâneo por primeiro, tudo bem, não tem nenhum problema. Ok. Excelente, então. Luciana, muito obrigada, viu, mais uma vez. Você Imagina. foi bastante elogiada aqui no chat. Obrigada Que mesmo. bom. A Luciana vai estar com a gente também em algum momento, em alguma webconferência, ou naquele encontro 2, né, Luciana, falando dos esteroides Sim, anabolizantes. sim. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada pela contribuição aí com as perguntas. E aguardamos todos vocês aí para serem nossos alunos no Einstein, tá bom? Isso Muito aí. obrigada, uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.